Boa noite, vamos pegar a nossa Bíblia. O nosso tema de hoje é o azeite que não cessa, a graça de Deus não cessa. 2 Reis, capítulo 4, nós vamos à leitura do versículo 1 ao versículo 7. Vamos à leitura? Versículo 1. Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus filhos para serem escravos. E Eliseu lhe disse: o que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestada de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, e os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e os teus filhos, e vivei do resto. Para poder entender o que está acontecendo. E o problema que acontecia aqui, não somente com ela, mas com todo Israel, era um problema crônico, que nós vamos identificar já daqui a pouco. Mas quando a gente começa a fazer essas perguntas para o texto, o homem morreu e deixou uma dívida. Então a pergunta que vem para nós é: será que esse homem era uma pessoa que era um gastão? Será que ele era uma pessoa displicente, que ele não pensava no dia de amanhã? Ele gastava o seu recurso, né? Você recebe o seu salário, você já chega no primeiro dia, no segundo dia, né? Está sobrando o mês no seu salário, é assim que usavam os termos, né? Os economistas, né? Recebe o pagamento ali, já gastava tudo. Com que será que ele gastava esse pagamento? Você já parou para pensar isso? Por que que este homem, essa família estava devendo? Será que este homem não se importava com a sua família? Porque tem muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, elas não têm compromisso com a sua família. Quando você olha aí afora, se você quiser sair nesta noite, ou qualquer outra noite, você vê que tem muitas pessoas, por exemplo, com problema de jogos. Pessoas que são viciadas e que perdem todo o seu salário nesse sentido, não se importando com a sua família. Tem pessoas que gastam o seu salário com bebida, com vícios, com droga, com prostituição. Agora, o que será que resultou este problema nessa família? Será que era um problema de dívida devido a esses problemas ou não? O que será que este homem plantou para colher, para que essa situação dessa família se chegasse aos pontos dos credores virem, e olha só o detalhe importante, e tomar os filhos dessa mulher? Quando você começa a estudar a Bíblia, e você olha o tempo do profeta Eliseu, que é o nosso tempo aqui do profeta, ou até mesmo o profeta Elias, há uma explicação lógica. Quando houve a divisão do Reino Norte e Reino Sul, mas quando Israel viveu o tempo após o tempo de Acabe como rei, houve um declínio espiritual muito grande. De fato, houve um abandono na fé do Senhor. Porque quando você olha a palavra de Deus lá no deserto, eles confiam em Deus, mas eles também têm um ídolo.
Quando você olha, por exemplo, esse problema de idolatria que começa desde lá de Raquel, quando ela sai da casa do seu pai, Balaão, com Jacó ali, que Jacó tem os seus filhos, que tem a Lia, sua esposa, né, que sai, que ela pega aquele ídolo, aquilo vai acompanhando o povo de Deus, aquela idolatria, e isso vai ocorrendo e trazendo muitos problemas, porque eles já não cumprem mais a palavra de Deus. Eles preferem crer nos ídolos, e nós sabemos que muitas pessoas hoje creem em imagens, em coisas artificiais criadas pelo homem, mas aqui, meus irmãos, não era mais nem uma questão assim como Josué fala, vocês vão ficar cocheando entre quem? Entre Deus ou os ídolos? Não. Após o tempo de Acabe, eles abandonaram o Senhor, abandonaram a sua fé de uma forma assim que você começa a enxergar nesse capítulo 4 os problemas que isso trouxe ao povo de Deus. E Deus sempre avisou, Deus sempre protegeu o seu povo, Deus sempre deu alerta. Então quando você olha para a questão da idolatria, Deus, ele diz assim, olha, permaneça em mim, porque em mim há a vida, em mim há graça, em mim há misericórdia. Quando a humanidade, quando o homem, ele está dentro da vontade de Deus, né, fazendo aquilo que Deus diz para ele fazer, isto é bom. Deus, ele não é raivoso como nós. Nós sim temos sentimentos. Nós sim muitas vezes ficamos irados, queremos dar o troco. Nós somos sim possessivos com as coisas, mas Deus não. Deus, ele diz, permanece em mim, porque em minha vida, porque eu posso guardar e proteger vocês. Deus, ele é o autor da vida, nós falamos isso, nós temos falado sobre isso. Então em Deus, ele não vai olhar num sentido possessivo como ser humano e torcer para que aconteça o mal ou fazer o mal. Não, Deus não vai dar um castigo como punição. Não, para os seus servos não. A palavra de Deus diz que se aquelas pessoas se arrependerem dos seus pecados, Deus, ele vai nos perdoar de todos os nossos pecados. Esse pensamento é do homem, né? É como uma fábula que eu vi um pastor pregando esses dias entre a água e o peixe, né? O amor de Deus, ele é assim, né? Ele fez uma comparação dizendo, é como se a água dissesse para o peixe, olha, não saia de mim, porque se você sair de mim, o que vai acontecer? Você vai morrer, hein? Você vai se dar mal, isso não vai acabar bem. Se o peixe sair de dentro da água, do seu lago, do mar, o que vai acontecer? O peixe vai morrer. A partir do momento em que o homem escolheu o pecado, em que o homem abandonou a sua fé em Deus, a humanidade fora da vontade de Deus, colheu tudo aquilo que você pode ver dentro desse capítulo e aquilo que nós temos visto nos nossos dias de hoje. Quando você pega, por exemplo, a ciência, para falar sobre vida, vamos falar sobre ciência. Olha o conhecimento humano, né? A física, né? Quem estuda física, os professores de física, eles sabem que não existe o frio. Sabia disso? Voltou? Opa! A ciência sabe disso, os físicos sabem disso. Não existe frio, né? Você está com frio aí? Na verdade, a ciência explica. A ciência diz que o frio é a ausência de calor. Quando você fala, por exemplo, de escuridão, não existe escuridão. O que a própria ciência humana diz que é falta do quê? De luz, né? Então a falta de luz acarreta o quê? Acarreta em trevas. Então quando você fala da vida que está em Deus, nós sabemos porque a Bíblia fala isso o tempo todo, só existe a morte porque é a ausência de quem? De Deus. Se Adão tivesse permanecido sem o seu pecado escolhendo Deus, ele não teria morrido. Por isso, se o peixe permanecer na água, ele vai se dar bem. Se nós permanecemos dentro da vontade de Deus, Deus vai nos guardar de todo o mal. Há 1500 anos antes de Cristo, Deus já tinha dito isso, que a ciência descobriu. É claro que nós não precisamos falar que, por exemplo, a ciência prova Deus. Não, Deus não precisa ser provado por nada. Mas há 1500 anos antes de Cristo, Deus deu a lei para Moisés, Deus deu o Gênesis.
E lá no princípio diz que não havia o quê? Nada, só havia trevas. Mas quando Deus pôs a mão neste mundo, no primeiro dia, Deus criou a luz. Então, se não há trevas, se há trevas, é porque não há luz. Se há frio, é porque não há calor. Se há morte, é porque não há Deus, não há vida. E quando você começa a estudar nesse tempo que nós estamos olhando aqui, o profeta vai ter que tirar o veneno de dentro da panela, porque as pessoas não têm o que comer, saíram pegando as ervas por aí. E aí eles não tinham o que comer. Quando o profeta chegou, ele teve que abençoar lá, tirar aquela maldição, porque aquele veneno, porque senão eles iam morrer. Você vê nesse tempo aqui chegando, eles dentro lá do castelo lá do rei protegido, o filho pegando o filho da mulher para comer. Olha só que situação que chegou o povo de Deus. Olha que situação que chega a humanidade. Quando você olha para as coisas que estão acontecendo aí neste mundo. Então, após, no tempo de Acabe, para a gente fechar esse assunto, 3 anos de seca, o que houve em Israel? Houve um tempo de muita pobreza. Os inimigos começaram a atacar o povo de Deus. Olha aí na sua Bíblia, vá um capítulo para frente, 2 Reis capítulo 5, versículo 2, vamos fazer a leitura. Só um versículo. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Começaram a pagar tributos, vinham os inimigos e saqueavam aquilo pouco ainda que eles produziam como figura de Satanás. Então houve um empobrecimento tão grande, mas tão grande, que a fome era vasta. Não tinha azeite, não tinha farinha dentro da casa das pessoas, não tinha trabalho. O que tinha ali? Tinha fome e tinha dívida. Quando você volta para o texto no capítulo 4, versículo 1 até o versículo 3, está atrás aqui nos nossos episódios, né? O povo chegou, meus irmãos, e assim, problemas crônicos na nossa vida, eles nunca acontecem no mesmo dia. Geralmente são ações e são coisas que nós fazemos de dia, de noite, durante muitos anos, até que vem um problema tão grave que já não tem mais como resolver. Israel já nem sabia mais de Deus, nem andava mais atrás de Deus, de tantas coisas que faziam o povo de Deus contra a palavra de Deus. Você olhando no texto 1, não é só ela que tem esse problema. O que não falta para ela sair é vasilhas vazias para ela poder trazer para dentro de casa para Deus fazer esse milagre na vida deles. O problema crônico foi se agravando porque parece que não, a idolatria está dentro de casa, mas depois tirou Deus de uma forma, e olha só o ponto que o povo chegou diante de Deus com essa idolatria. Em 2 Reis, no capítulo 16, abra sua Bíblia lá. 2 Reis, no capítulo 16, versículo 2 a versículo 3. Houve 2 coisas que foi o tempo de medida para Deus na abominação dentro da idolatria que está acontecendo no capítulo 4. Já acontecia isso. Capítulo 16 e versículo 2 e 3 diz assim: E tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus, como Davi seu pai, porque andou nos caminhos dos reis de Israel, e até o seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Olha só, meus irmãos, até que ponto uma pessoa que conhece a palavra de Deus, que conhece tudo que Deus fez, até aquele momento, o que eles são capazes de fazer pela idolatria: passar os seus filhos pelo fogo. Você que está em casa aí, você não está vendo, mas a gente mandou no grupo, tem 2 figuras aqui. Essa figura do lado esquerdo aqui, marrom, isso aí é o Deus, né, um Deus amalequita, Moloque, que era muito conhecido naquele tempo.
Naquela base que você está vendo lá embaixo, ali se colocava madeira e aquela escultura ali era feita de bronze. Então o que acontecia? Acontecia que os sacerdotes, os profetas, né, aqueles adivinhadores ficavam tocando tamborim, ficavam com a sua idolatria, e os pais traziam as suas crianças e colocavam naqueles braços que estavam lá, e a criança morria queimada ali. Aí quando você olha, você diz, não é possível. Pois bem, olha só a origem do problema crônico do povo de Deus referente à idolatria. E tem mais uma coisa, nós estamos apenas na primeira parte, mas era o que as pessoas faziam. Era aquilo que elas acreditavam. Quem está aqui na igreja, meus irmãos, está vendo uma outra imagem. E eu vou ler para os irmãos que está ali. Aquilo foi produzido em abril deste ano, está escrito assim, vídeo, : Polícia interrompe ritual para acabar com a Covid 2019, com sacrifícios de criança em Bragança. Olha só que ponto que chega o ser humano com a vida do seu próximo. Isso aqui, meus irmãos, a Bíblia não é uma fábula. Não é um filme de Hollywood, uma mentira. Isso aqui é coisa que acontece. Olha só como é que Satanás trabalha no ponto, até de uma pessoa que tem a palavra de Deus, chegar no ponto de sacrificar, abandonar a sua fé. E muitas pessoas abandonam a sua fé durante a sua carreira. É muito triste, muito forte o que nós estamos vendo aqui, mas isso acontece nos dias de hoje. As pessoas consultam, que é o segundo problema grave que nós vamos falar, outra parte. Se você quiser, já pode abrir em Deuteronômio no capítulo 18 e no versículo 9. Por gentileza, pode abrir a sua Bíblia em casa. E uma outra prática proibida por Deus era falar com os mortos. Essas pessoas, elas falam com os mortos, mas a Bíblia diz que não dá para falar com os mortos. Isso não existe, meus irmãos. Então, quem que está por trás desse sacrifício? O que a Bíblia diz sobre consultar também os mortos, que era o que o povo de Deus também fazia. Lembra? Saul, no seu desespero, ele foi atrás no necromante para consultar os mortos, para falar com ele. Deus deu os profetas. Naquele tempo Deus deu o Turim, o Urim. O Espírito Santo ainda não era derramado sobre eles como é hoje. Eles tinham também o Espírito Santo, mas não da forma, da capacidade que é hoje. E as pessoas buscaram o quê? Os outros deuses. Olha só, Levítico capítulo 18, do versículo 9. Outra abominação diante de Deus que vai levar aquela pobreza, que vai levar aquela fome, que vai levar aquela dívida, que vai levar tantos problemas que as pessoas têm vivendo, de escravidão do pecado. Versículo 9. Quando entrardes na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se acha quem faça passar pelo fogo seu filho ou filha, nem adivinhadores ou necromantes, tá bom? Traz a tradução aí também do grego. Nem prognósticos, nem agoueiro e nem feiticeiro, nem adivinhadores, nem mágicos e nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação para o Senhor, e estas abominações o Senhor teu Deus os lançará fora diante de ti. Olha só, antes deles entrarem em Canaã, o que Deus falou. Olha, primeiro mandamento, eu sou o teu Deus, eu sou o único Deus que vocês têm. E Deus já sabia que aquela prática que havia naqueles povos pagãos, que Satanás está por fora, porque Deus é vida, fora da vida só a morte, o inimigo só quer saber de roubar, matar e destruir a sua família, a sua vida, tirar o que é seu. Deus já tinha falado sobre a idolatria de passar os filhos pelo fogo e também sobre a questão de consultar os mortos. Em Levítico, para confirmar, capítulo 19, versículo 31, eu vou fazer a leitura, porque Deus proíbe falar com os mortos. Nós já vamos ver. Mas em Levíticos, capítulo 19, versículo 31, está escrito assim: não se dirijam aos necromantes,
Necros, o que é essa palavra em grego? Cadáver. Mateia, significa profecia, adivinhação. Porque olha só a continuação do versículo, porque todos eles tornariam vocês impuros, porque eu sou Jeová, o Deus de vocês. Por que eu não vou consultar os mortos? Porque Deus, Ele é o meu Deus. Ou você pertence a Deus, ou você pertence à sua vida, ao príncipe da potestade do ar, como a Bíblia nos fala. Existem muitas referências sobre esse assunto, e o que a gente não quer é desdenhar da fé das pessoas. Eu sei que esse culto, ele está sendo gravado, e eu sei que muitas pessoas creem no Espiritismo, mas talvez não conheça esses textos da palavra de Deus, das Escrituras. Como eu disse, o homem, ele não precisa provar que Deus está certo. Não, Deus ele está certo. Né? Não é porque o homem descobriu algo que comprova que Deus está certo. Não, isso é um pensamento humano. Mas tantas histórias da Bíblia, da palavra de Deus, que são encontradas hoje, como por exemplo, até as 10 pragas, depois nós podemos dar nomes aqui, mas escritos dos egípcios, lá em um museu, por exemplo, na Holanda, que conta sobre as 10 pragas. Então nós não precisamos provar isso. Mas a palavra de Deus, ela é uma palavra que é real. Não é uma fábula, como eu disse. Agora, muitos livros religiosos não são a verdade, porque a única verdade é a palavra de Deus. O que a gente quer é apresentar o Evangelho conforme a palavra de Deus, segundo a Bíblia. Em 2 Tessalonicenses, por gentileza, abra sua Bíblia lá no capítulo 4. Há uma expressão muito interessante, versículo 13 e versículo 14. Eu estava dizendo essa semana para os meninos, para você ter essa tradução aí na sua mão, houve um trabalho, um compromisso muito grande com a verdade da palavra de Deus. Pessoas que dedicaram a sua vida para que a palavra, que você lesse um verbo, fosse exatamente o que Deus queria dizer para que você pudesse aprender. Em 1 Tessalonicenses, sobre esse assunto, capítulo 4, versículo 13, a palavra de Deus diz assim, olha: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorante acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, os que não têm esperança. Olha, meus irmãos, eu não quero que vocês sejais ignorantes, fiquem tristes com as pessoas que já dormem, ou seja, com as pessoas que morreram. Versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Olha só esses dois versículos, e eu gostaria que você prestasse atenção. O termo utilizado aqui não é morto. O termo utilizado aqui é, como é que está aí na sua Bíblia? Os que dormem, descanso. Olha que coisa interessante. As primeiras igrejas, elas não podiam enterrar, por exemplo, seus mortos com os judeus, porque eles não aceitavam. E a forma também que se utilizava, por exemplo, o Império Romano e outros impérios, eles começaram a viver em comunidade e enterrar os seus mortos ali, juntamente com os irmãos da igreja. Então surgiu a palavra naquele tempo, a palavra cemitério, que foi dado, né? E essa palavra cemitério, ela vem do latim, e do latim, quando você olha, coimiterium, né? Ela vem do grego bizantino, que significa dormitório. Eu estou dizendo isso porque quando você tem a palavra de Deus na mão e você crê, as pessoas elas não estão mortas, elas estão o quê? Dormindo, aguardando o quê? A ressurreição. E conforme o versículo 14, como que uma pessoa pode se tornar e trazer a vida de volta? Leia o versículo 14 aí, na sua Bíblia, você que está em casa, 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 15. A forma que as pessoas vão voltar à vida de novo é como? Quando Jesus ressuscitar. Olha só o versículo, porque nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que
em Jesus dormem, ou seja, estão mortos, só que a igreja primitiva cria tanto nesse versículo que eles não chamaram o lugar de Hades. Eles colocaram o nome de cemitério, os que dormem. Olha só como é que é, meus irmãos, o detalhe que a palavra de Deus traz na fé das igrejas primitivas, esperando a ressurreição de Cristo. E a única forma que a pessoa tinha de voltar é o que está escrito depois da vírgula no final: Deus os tornará a trazer com Ele, ou seja, com Jesus Cristo. É a única forma de uma pessoa se comunicar novamente com uma pessoa que está morta, ou uma pessoa que dorme. Olha só. Em Lucas, no capítulo 16, pode abrir a sua Bíblia, versículo 31, estamos voltando, tá, irmão? Você que está em casa. Então, olha só como esses irmãos da igreja primitiva, né, das primeiras igrejas, já que os que dormem, olha a fé esperando a ressurreição em Cristo. E em Lucas, no capítulo 16, Jesus conta uma parábola do Lázaro e do rico. E existe o Abraão no meio dessa parábola. Vou ler apenas o último versículo, que é o versículo 31. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvirem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão que ainda alguém dos mortos ressuscite. Então o que aconteceu? O rico morreu e ele foi para o inferno, ele foi para o lugar de sofrimento. Só que ele não queria que a sua família fosse para lá depois que ele chegou. Então ele falou para o pai Abraão: olha, deixa eu voltar. E o que Abraão está dizendo aqui? Se eles não acreditam em Moisés e na lei, como acreditarão em uma pessoa que ressuscitou? Então olha só o detalhe. Primeira coisa, a única forma que uma pessoa pode voltar novamente a este mundo é através da ressuscitação. Segundo Samuel, capítulo 24, capítulo 2, versículo 22 a 24, os servos ali não entenderam. Quando o Davi estava chorando pelo seu filho enfermo, o primeiro filho com Betseba, e quando o menino morre, ele toma um banho, ele come o pão e ele diz: olha, o menino nunca mais vai tornar a vir a mim, mas eu vou até o menino. Mostrando que a única forma que tinha era através da ressurreição. Então, olha só, nós estamos dizendo isso porque foi isso, meus irmãos, a ira de Deus sobre o seu povo. A idolatria de passar o filho pelo fogo e também de consultar os mortos. Eu sei que tem muitas pessoas que elas creem em purgatório, mas purgatório não existe, meus irmãos. Purgatório é uma coisa inventada para o homem para amarrar outra. Não existe. Como também não existe uma alma vagando por este mundo, como aquele filme O Ghost. Uma vez que as pessoas morreram, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, elas estão o quê? Mortas, dormindo. Não tem um versículo da Bíblia que traz que um espírito ou uma alma pode vagar neste mundo ou fazer comunicação com alguém. Não existe. Até o conceito disso foi criado séculos depois, lá com Platão, porque o corpo sempre estava juntamente com a alma ali, numa forma de ressurreição, que Deus sempre disse na palavra de Deus. E algumas pessoas fazem confusão com isso. Mas é isso o que levou o povo de Deus àquele problema crônico. Só para concluir, meus irmãos, eu sei que algumas pessoas até que podem estar assistindo esse vídeo ou ver, creem no Espiritismo. E o Espiritismo crê que Jesus, ele é um espírito, ou é o espírito mais evoluído que já existiu nesse mundo. Uma outra coisa errada sobre Jesus, duas coisas. Primeiro, a palavra existir, ela significa ser extraído de algo. Em João, no capítulo 17, versículo 5 a versículo 1, Jesus falando ali com os seus discípulos, no versículo 5, Jesus disse: o mundo que existisse, o mundo antes que o mundo existisse. A palavra existir, na Bíblia, no Novo Testamento, ela só é possível alguma coisa existir se ela for tirada de outra coisa. Ou seja, de ser extraído de algo. Você nunca vê Deus na Bíblia dizendo assim que Deus ele existe. A Bíblia sempre apresenta Deus como eu sou o que sou. Jesus disse: eu sou. Por isso esse tipo de pensamento de alma mais evoluída que existiu
na sua própria natureza da palavra, já não existe isso. E segunda coisa, Jesus nunca disse em reencarnação. Jesus sempre falou em ressurreição, as pessoas voltarem para o mesmo corpo. Por isso, pense na sua vida, como eu devo pensar na minha vida, daquelas coisas que são abominação para o Senhor. Voltando em 2 Reis, no capítulo 4, nós temos uma mulher, né, que ela está colhendo, conforme a nossa primeira pergunta, uma dívida que não foi ela que fez. Ah, mas foi o seu marido. Mas ele fez aquela dívida, meus irmãos, porque aquele tempo não tinha trabalho, não tinha o que comer, não tinha o que vestir. Ela diz assim para o profeta no versículo 1, pode ver na sua Bíblia, você sabe que o meu marido é um homem fiel. O profeta não desmente ela, o profeta confirma, não é verdade? Ela é uma das filhas, uma daquelas mulheres que sempre está ali junto com os profetas, servindo a Deus. Então olha só que detalhes ricos a Bíblia nos traz. Então na sua dor, ela ainda busca o Senhor, mesmo com a perda de o seu marido. Servir a Deus não significa, meus irmãos, garantia de uma felicidade plena neste mundo. Depois que o pecado entrou por este mundo, através de Adão, o pecado original, nunca mais esse mundo foi o mesmo. E até a vinda de Cristo, ele continuará em deteriorização, agravamento social e de pecado, embora você pode olhar a história da humanidade, algumas coisas, até a vinda de Jesus. Servir a Deus não é garantia de felicidade, mas ela busca. Isso mostra a fé que ela tinha no seu coração. Porque mesmo o seu coração abalado, em profunda dor, tristeza, talvez mágoa, quantas vezes acontece alguma coisa na nossa vida que a gente até culpa a Deus, ou até a gente fica chateado com Deus, faz algumas indagações, faz alguns questionamentos, mas essa é uma mulher que ela tem de fato, como a Bíblia diz, a emuná, ela tem a firmeza em Deus, ela clama para o profeta. E perceba no versículo 2 no versículo 2 e no versículo 3, que ela não tem dificuldade nenhuma em achar o quê? Vasilhas vazias. Olha só o versículo 2. E Eliseu lhe disse, que hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija do quê? De azeite. Olha só a situação que Israel está vivendo por causa da idolatria. Continuação do versículo. Então ele disse, vai, pede emprestada a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Olha só o detalhe. Ela tem alguma dificuldade em achar essas vasilhas? Tem alguma dificuldade? Em tempos de governos corruptos, sem amor ao próximo, porque aquele que não ama a Deus não ama o próximo, acontece isso que nós estamos vendo no versículo 1, no versículo 2, no versículo 3. Acontece. E quando mais uma pessoa precisa de ajuda, é aí que você não encontra ajuda nenhuma. É na adversidade que muitas vezes nós encontramos quem são de fato as pessoas que estão do nosso lado. Ou você não acredita que muitas pessoas torcem, às vezes pelo insucesso? Você precisando de ajuda? O José clamando naquela vala que seus irmãos tinham vendido, dizendo, ele merece. Ele está colhendo o que ele plantou. Não é assim os gritos? Pode ser que uma vizinha disse, ai, eu perdi minha vasilha. Aí a outra, por quê? Porque eu emprestei para aquela mulher que é caloteira, eles não pagam ninguém. Aí a outra pode ter dito para ela, não, você é doida mesmo, hein? Agora nem vasilha mais você tem. Então perceba, meus irmãos, que muitas vezes nós agimos dessa forma. Mas pela graça de Deus, não foi assim com essa mulher. Sabe por que não foi assim? Porque todos lá estavam numa situação de dificuldade, como nós falamos, após o período do Acabe. Após aquele período, as pessoas nem comida na panela tinham. Não tinha farinha, não tinha azeite, não tinha trabalho, só tinha sofrimento. Olha só o que fizeram.
Aí eu pergunto para vocês, a culpa é dela, é do marido? Ou dos reis de Israel que não serviram ao Senhor? Ou dos sacerdotes que se sujeitaram a Acabe, como os falsos profetas, como de Jeremias, ou como Elias lutou, que foi o servo, que foi o profeta anterior ao profeta Eliseu. Olha só, então ela está colhendo o que ela plantou? Foi ela, a culpa é dela? Você olha, por exemplo, hoje para Cuba. Aquela juventude que está hoje em Cuba, elas têm alguma culpa da revolução que foi feita em 1959? Você sabia que hoje no mundo tem em torno de 49 revoluções? Hoje nós temos no mundo 49 revoluções, ditaduras. Por exemplo, a Síria, que nós citamos aqui, aquela moça que foi levada no tempo de Anamã. Desde 1960, 3 famílias brigando lá dentro. Em ditadura, o povo sofrendo, não tendo o que comer, o que beber. Então a culpa é dela. O que Deus tem para falar para os seus servos? Que ainda em tempo de tristeza, olha só, meus irmãos, nessa pandemia, teve irmãos que eles não perderam um familiar, teve gente que perdeu 2, 3. Em Dracena teve uma família que perdeu 5 pessoas. Olha só, quando você olha para a palavra de Deus, então é Deus que conhece a sua dor. Eu não perdi ninguém próximo, mas talvez eu digo, se tivesse ficado em casa não tinha morrido. É isso que tem no coração do homem. Agora você que perdeu um ente querido, na sua dor ainda busque o Senhor, porque há esperança. O fato de você trabalhar para Deus não é garantia, mas você vai receber das recompensas das mãos diretas do nosso Senhor. Não porque nós somos fiéis, porque a fé perfeita está em Cristo, não em nós. Agora você consegue perceber o detalhe? O que ela clama para aquele profeta? Você que está em casa? Ela clama que ela não quer perder os filhos. E o que os reis e muitas famílias estão fazendo? E fazer uma refeição com ele. É isso. Ela não está passando os seus filhos pelo fogo. Contrário. Ela serve a Deus, mas ela clama. Então ela é fiel. Ela não planta aquele mal. Muitas pessoas que estão sofrendo neste mundo não plantou esse mal. Como estava dizendo assim, não sei se cortou ou não, 49 ditaduras. As pessoas que estão vivendo hoje não plantou aquele mal, 99% das pessoas. Mas estão colhendo. Estão colhendo porque o homem busca o que é seu e não o que há de Cristo. Só que para nós terminarmos, falamos sobre a origem do problema crônico do povo de Deus. O povo vai ser exterminado. Depois do reino norte, o reino sul. E depois de 67, Israel vai subir como nação. Você não vai ver mais o nome de Israel. Às vezes acontecem coisas que as pessoas mudam, infelizmente. Tem aquele ditado, não pela dor, né? Não vai pela alegria, mas vai pela dor, que às vezes acontece. Depois daquele cativeiro da Babilônia, o reino, nós estamos falando aqui nesse capítulo do reino norte, mas o reino sul, depois que eles voltam, nunca mais é encontrado um objeto de idolatria naquele povo. No tempo de Jesus, as pessoas já não tinham mais ídolos. As escavações que tem lá em Jerusalém mostram para nós. Às vezes as coisas têm que acontecer de uma forma muito grave. Por isso nós precisamos fortalecer a nossa fé. Nós não precisamos chegar nesse ponto. Por isso que nós olhamos para essa mulher na sua dor e ela busca o Senhor. Mas olha só o que Deus tem para ela e tem para nós, que é a sua graça. Que é o tema de hoje. O azeite não cessa sem cessar as vasilhas. Vamos à leitura do versículo 4 ao versículo 6 para nós terminarmos. Segunda Reis, capítulo 4, versículo 4.
Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que cheias foram as vasilhas, e disse ao seu filho: trazei-me ainda uma vasilha. Porém ele disse a ela: não há mais vasilhas alguma. Então o azeite cessou. Meus irmãos, vai chegar um tempo que a palavra de Deus, a porta do Evangelho, ela vai ser fechada sobre as famílias. Foi assim que aconteceu lá no deserto. O que Deus disse? Mata o cordeiro, passa no obreiro das portas, come apressadamente vocês, fecham a porta e fique com as suas famílias, porque o anjo da morte vai passar. Quando diz sobre vasilhas aqui na palavra de Deus, e sobre o azeite, olha só que detalhe. O azeite não cessa enquanto não acabou as vasilhas. A graça de Deus não se cessa, meus irmãos. Enquanto tiver uma alma para ser usada neste mundo, para ser enchida pelo Espírito Santo, para salvação, para ser abençoada, a presença de Deus, pela sua graça e misericórdia, elas vão existir. A vasilha, ela é feita de barro, nós temos uma imagem aqui. É o homem, Adão, é a palavra que se usa como terra. Por isso que nós falamos que o primeiro homem foi dado o nome dele de Adão. O azeite nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus nos dando a vida eterna. Então, enquanto há vasilhas, e há muitas vasilhas, como havia naquele tempo, meus irmãos, no sentido figurado, vasilhas vazias. Quem sabe dessas vasilhas não existia uma família que também tinha uma dívida, mas não buscou a Deus. Ou passando fome e necessidade, porque não tão poucas, o profeta disse. E eles acharam essas vasilhas. Quantas vasilhas estão neste mundo vazias, sem o Espírito Santo, sem Deus? Mas olha só o que o texto traz, carrega para nós. Enquanto não tiver a última alma, a última vasilha a ser enchida pelo Espírito Santo, Deus, ele não vai fechar as portas. Então, não é o azeite não é as vasilhas que se acabam. No sentido em que, olha, já pensou se tivesse mais 30, 40 vasilhas e o azeite tivesse acabado? Meus irmãos, naquela morte de Jesus, a graça suficiente para salvar todo mundo, toda a humanidade, em todos os tempos, para cada alma. O Salmo 23, versículo 1 diz: o Senhor é meu pastor, né, em muitas traduções, e nada me faltará. O sentido não é nada faltará, em um sentido em que Deus tem que me dar tudo, não. O original traz ali, nada me faz falta, porque eu tenho quem? Eu tenho o Senhor. Abacuque, no capítulo 3, e versículo 17, eu vou à leitura aos irmãos. A gente canta esse hino numa alegria, né? Tem o cântico, ainda que a figueira não floresça, né? A vide não deu seu fruto, não é? Tem outra canção, né? Mais nova, né? Os irmãos de 30, 40 anos de conversão conhecem, né? Ainda que a terra não floresça e a vide não deu o seu fruto. Não é assim? Aí tem uma música mais nova, como é que diz a música mais nova aí? A molecada já conhece mais aí, como é que é? Tu és minha porção, não é? Ainda que a figueira não floresça e a vide não dê o seu fruto. Não é assim? Abacuque capítulo 3 e versículo 17. É bom cantar isso quando nós temos as panelas cheias. Quando as nossas vasilhas estão cheias, o dinheiro está no bolso. Só que esse tempo chegou, que é o que o profeta está falando. Não tinha nada lá. Capítulo 3 e versículo 17.
Porque ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimentos, e ainda que as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, e os currais não haja gado. É esse tempo aqui que nós estamos lendo. Você tem coragem de cantar para Deus? Isso, vendo um filho seu com a barriga, passando fome, doendo, sendo vendido, você teria essa fé que essa mulher teve de buscar o Senhor? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não, mas não tenho o que comer, mas eu não sinto falta. Ó, vai vir a Síria, e vai levar como os cativos. Versículo 18, todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei o Deus da minha salvação. Não tem problema que eles vão cortar os tendões dos meus pés, passar uma argola desse tamanho no meu nariz, fazer eu comer o ouro do templo ou das mulheres e chegando lá nas suas cidades, cortar a pessoa viva no meio para tirar o ouro que está lá de dentro. É isso que o profeta está falando. Se no tempo do anticristo, porque nós estamos vivendo em tempos de luta, de aflição, a humanidade, mas ainda não é o fim. Há uma guerra aqui, há uma guerra acolá. Agora, quando o filho do pecado subir ao poder, a fome vai estar estabelecida em todos os países. A morte, o medo, a aflição, a perseguição, a cólera, a destruição. Aonde não há Deus, há o quê? Morte. A ausência de Deus, a morte. A ausência de luz, há trevas. Você está preparado para esse tempo? Você já entregou a sua vida para Jesus? Porque em João no capítulo 16, versículo 33, o Senhor diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, meus irmãos, a Bíblia não é uma fábula. Abacuque capítulo 3 e versículo 17, o profeta cantou. A nossa vida, ela precisa ser fortalecida em fé, porque tempos difíceis virão. Postei hoje no grupo. Segunda-feira o Ministério Público quer ouvir um pastor batista, porque ele disse que menino é menino e menina é menina. A ciência diz isso, é a natureza. Então, quando a ciência diz que alguma coisa é contra Deus, aí a ciência não serve. Por isso que eu dei o exemplo da ciência hoje aqui. A própria ciência, se quiser, pode acreditar em Deus e prova Deus, no sentido do pensamento dos homens. Agora, você já entregou sua vida para Jesus? Você crê que Ele é poderoso para te dar o Espírito Santo, dar graça na sua vida, para que você possa um dia morar com Ele no céu?